Na RCI, o programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da Rádio NCI, a todos vocês que estão aí, né, acompanhando nas ondas AM 1320, seja de onde estiver, do seu escritório, do seu carro, da sua casa. A gente está sempre trazendo aqui mais cultura, mais informação, mais esclarecimento, né? O conteúdo das obras, através da fala do próprio autor. Então, hoje a gente vai estar aqui com a autora Letícia Manioto, ela que é graduada em administração e tem especialização em gestão e negócios na área de saúde, liderança e coach e franchise. Então, Letícia, a gente já recebe você com as nossas boas-vindas, tá? O livro da... Perfeito, Rosi. Cortei você. Olha, o livro dela, o título é Bastardos, Os Filhos da Luz, uma história sobre a dor da rejeição, a ressignificação e a autocura. Então, é a história dela, mas a gente vai aprender muito hoje com ela, não é, Letícia? Eu Então, espero olha, que sim. e a gente quer que você comece a contar, então, essa história. Vamos lá, você começa lá no seu ninho de amor e já começa com a rejeição. Como é que foi esse início aqui nessa vida? Não foi fácil. Pois é, foi um desafio, uma escola de aprendizado bem dolorosa, mas necessária. Rosimeire, primeiro eu quero começar agradecendo, né, essa oportunidade muito maravilhosa, né, de poder estar conversando com você, conversando também com todas as pessoas que assistem, ouvem, enfim, aqui o público da RCI também. Eu estava com muita ansiedade, né, de poder estar aqui com vocês, porque admiro muito o trabalho que vocês já fazem, né? A gente realmente ouve falar muito dos conteúdos de qualidade, né, que vocês sempre trazem. Então, estava aí no meu painel dos pensamentos um dia poder participar, né? E eis-me aqui. Então, fico muito Mas feliz, muito agradecida também, de para a gente verdade. é que é uma honra, né? Ter aqui os autores falando da sua obra, olha que máximo. Bom, e sobre essa questão, né, da rejeição já no período de infância, através de algumas técnicas, né, de psicologia, e de regressão, enfim, alguns laboratórios que eu fiz também. Foi muito importante identificar qual é o momento que isso aconteceu na minha infância, porque a gente sabe que do 0 aos 7 anos é onde a gente grava as coisas que acabam se tornando crenças ou que ficam no nosso arcabouço, né? De traumas ou de alegrias, enfim. Então, foi realmente nesse momento, e procurando entender por que é que eu sentia ao longo da minha vida um luto tão grande de certas coisas, de ser dores físicas, inclusive, de psicossomatias na minha vida, eu fui buscar através dessas técnicas, dessa ajuda, e aí eu consegui, na regressão, realmente voltar até esse momento da infância, onde acontece esse grande choque, né, esse forte impacto emocional que eu tive, onde uma pessoa, né, do meu convívio familiar, assim, de uma forma muito cruel. Eu não acredito que tenha sido intencional, eu realmente busquei, né, no histórico, né, de relacionamento, não foi intencional, mas deixou essa ferida, né, que foi de uma forma, assim, muito despreparada, me perguntar, né, olha, você percebe que a cor do seu cabelo é diferente do seu pai? Você percebe que a cor dos olhos é diferente do seu pai? Ah, você já sabe que você não é filha dele, né? No caso, falando do meu padrasto. Então, e foi no momento assim que essa pessoa preparou para mim um presente, assim, ia me dar uma roupa de presente muito bonita para ir numa festividade e tal. E aí no final ainda essa pessoa falar, olha, a roupa não serviu em você, você tá muito gordinha, eu vou pedir para trocar. E essa roupa nunca veio, esse presente nunca veio. Então, é nesse momento que eu descubro que fui adotada, né, pelo meu pai, de coração, né, o meu padrasto, e ainda assim, você não é merecedora do presente, né, você não, porque você não é filha dele, você não merece.
Isso são coisas que a criança, que a mente nossa prepara, né? Essas armadilhas, por assim dizer, né? Que na vida adulta, quando a gente entra na pesquisa, no entendimento das coisas, sair da infantilidade para a maturidade das coisas, é que você consegue entender, né? Mas foi muito desafiador. E aí eu tive ao longo da minha vida vários aspectos, vários momentos, Rosimeire, comportamentais, que era sempre isso, a busca e o desejo da aceitação das pessoas, o agradar demais, me ferir, né, com vários momentos para não ferir o outro, né, e essa busca incessante, assim, de eu quero mais, eu tenho que ser mais, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que ter mais títulos, eu tenho que ter as melhores notas, tudo que eu faço tem que ser perfeito, porque senão eu não sou merecedora de amor. Então, o ninho de amor, né, e de desafio, né, como aparece no livro, é isso. Até o momento que eu realmente descubro por que, né, que havia tudo aquilo na minha vida e com por que que eu era tratada dessa forma, assim, sempre com muita distância, né, de afeto e de amor também pela família do meu padrasto, por assim dizer, né? Depois a gente teve um lindo caminho que eu conto no livro também, né? Onde a gente teve essa ressignificação, aonde eu entendi por que das muitas Lindo, coisas que aconteceram, lindo. enfim, né? E hoje eu falo, nossa, é um presente essa família que me deu, porque foi um lugar, assim, um grupo de muito aprendizado, de muita evolução. E aí, falando num contexto de entendimento de programação existencial, né? Foi a família que eu escolhi para vir, para nascer. Eu queria esse laboratório mesmo, né? E tudo, mas a mente reptiliana, né? A carne aqui, ela dói todo dia um pouquinho, né? Isso é da gente, até às vezes no momento da nossa partida, né? Mas saber lidar com isso é que me faz hoje ser mais feliz. Você sabe que você falando, eu estou com curiosidade para você contar as histórias, tá? Porque você acabou não contando aí, mas vamos lá. Mas o que você está falando é muito sério e eu acho que assim a psicologia ela tem uma, vamos dizer assim, um mérito muito grande pelo que ela está trazendo de benefício para a gente no entendimento de alguns comportamentos, sentimentos, porque gente a gente traz as informações, conforme você falou, e a memória emocional, por mais que a maturidade vá acontecendo, a gente vai chegando na adultidade, na compreensão das coisas, vai tocando a vida, aquilo, mas aquilo está latente e em algum momento vai eclodir. Eu estou falando isso porque eu passei pelo luto também, né? Já contei aqui no programa, perdi meu marido aí há 4 anos. E para mim foi um processo tão doloroso. Mas quando eu fui para terapia para fazer, eu fiz EMDR, que é aquela que mexe com o cérebro, né? Não só a questão ali na fala. Eu fui descobrir coisas da minha infância, que são esses esquemas que a criança ela entende às vezes até diferente ou uma única situação grava na emoção. Aí você, quando tem um evento, aquilo eclode e você nem sabe de onde que está vindo aquilo. Então é tão importante, né? Se a pessoa tem alguma dificuldade, o psicólogo pode ajudar e a gente não precisa ter preconceito com isso, né? Porque são muitas, assim, são muitas consequências que são deixadas na vida da gente, emocionais, e que se a gente não buscar a causa, igual você fez, a gente vai sofrendo sem entender de onde veio o tiro, né? E está sofrendo um bombardeio, mas a gente, é a hora que você entende lá na raiz, né, da criança de 6 anos, foi o meu caso, algumas coisas, e hoje, quando eu paro para pensar, não tem lógica aquilo, porque aquilo foi da minha cabeça, não foi real, né? Conversando assim, né, depois, com os familiares e tudo, não foi aquilo. E a interpretação É, leva a um interpretação. sentimento que leva um trauma, né, emocional e que fica subjacente, que está lá dentro, uma hora, né, ele eclode. Então, olha, eu acho que esse programa vai ajudar muita gente, né, a entender um pouquinho aí, porque aí você vai ser um exemplo, né, para ajudar
as pessoas a também buscarem essa compreensão. Mas eu queria que você contasse a história aí, que você falou que houve muitas histórias nesse caminho, né? De relação aí, né, com seu pai, com a sua família. Muitas histórias. E o livro, ele traz nos 16 capítulos justamente isso, né? A infância, depois a fase da adolescência, aonde aí é, a minha mãe me conta daí quem era, né, o meu pai biológico. Era uma questão muito desafiadora, porque ocorria daí desde a minha infância até a fase da adolescência, um grande medo da minha mãe de que o meu pai biológico soubesse onde eu estava e de repente pedisse a minha guarda. Então, no momento que a minha mãe descobre, né, que esse meu pai biológico, ele era casado, ela resolve partir comigo para outro lugar. E ela não avisou, né, do paradeiro meu, nem dela, enfim, ela fugiu comigo. Porque a intenção dela, né, segundo o relato dela, é que ela não tinha intenção, né, alguma de, você imagina, outra família que já tinha uma outra esposa, já tinha filhos, né, dessa relação, e de repente ela se vê nessa mesma situação. Então ela diz assim, estava muito feliz comigo, grávida, obrigada, né, e que não tinha a menor intenção, então, de ter uma separação e acontecer tudo isso. Mas eu falo, os nossos pais, eles fazem aquilo que eles podem com o conhecimento que eles tinham, né? E eu, como mãe, hoje eu entendo, eu faria qualquer coisa, né, que colocasse a vida dos meus filhos em risco, né? Ou realmente alguma coisa que me separasse, que possivelmente me separasse deles. Então, só que aí as crianças, né, que são criadas fora também do seu meio, natural de nascimento, eu pude entender também que existe um sistema, né, disso tudo, desse grupo, e quando as coisas estão fora desse sistema, né, que foi o que aconteceu comigo, eu só vinha conhecer o meu pai biológico aos 21 anos de idade, existiu esse luto de alguém que eu não sabia, que eu não conhecia, mas que o meu DNA, a minha alma, enfim, que fizer sentido para quem estiver ouvindo, a criança guarda essa ausência, essa falta que às vezes ela não sabe nem do que é. Então eu sentia essa ausência, essa falta, né, desse pai biológico, né, que foi muito compensado, sem dúvida, pela presença do meu padrasto, que até hoje ele não está mais conosco aqui, né, terrena, mas é a minha pessoa favorita no mundo, né, foi um ser incrível, assim, que me acolheu, que me amou de uma forma extraordinária, mas que a criança sente sim, né? E eu senti então esse luto. E ele ficou muito maior quando eu soube realmente que a minha mãe teve coragem de falar para mim quem que era esse meu pai biológico. Ela sabia onde é que ele estava numa outra cidade, mas que ela ainda não podia me falar o nome dele, só a partir do momento que eu completasse os 18 anos. Então, foi uma fase muito difícil na adolescência, onde eu tive daí, né, uma rejeição muito grande pela minha mãe, por ela ter feito tudo isso que ela fez e ter me afastado. Isso é inconsciente, sabe? Você tá brigando com o outro, você não sabe nem por que que você tá brigando, por que que você não aceita. Então, é difícil até, assim, as amizades ao redor, tudo ao redor é difícil. Você não aceita o amor das pessoas porque parece que aquele amor que você precisaria receber, você acabou não recebendo, né? E aí, até a fase dos 15, 16 anos, onde realmente não tinha um entendimento ainda do lugar da Letícia dentro dessa família, né, emprestada, que era do meu padrasto, eu chamava os meus irmãos por parte de pai, né, por parte de padrasto, de tio e de tia. Então, eu não eram os meus irmãos, né? E eu não era assim, essa é a minha irmã, esse aqui, essa é a filha da esposa do meu pai, essa aqui é a enteada, essa aqui é a filha adotada, né? Então, era sempre um constrangimento toda vez que eu ia conhecer alguém, eu ia ser apresentada. E aí foi aonde surgiu, no meu inconsciente, que depois, no trabalho de laboratório, de pesquisa, eu dei nome para isso, que é a bastarda, eu conto isso no livro, né? Que quando ela vem passear de vez em quando no meu pensamento, no meu dia a dia, fala assim, ô bastarda, esse aqui sair para passear hoje, né?
pode sentar lá, tomar um vinho, fica à vontade, relaxa, porque agora é a Letícia que vai tomar conta, né? Então surgiu esse sentimento de bastarda, né? Que são, mas que no dicionário, na língua portuguesa, a gente tem a definição disso, que é os filhos nascidos fora do casamento ou de relacionamentos centrais, aqueles filhos ilegítimos. É que Então, na adolescência, acaba tendo uma conotação muito negativa até, né? Bastardo, é o renegado, é aquele, né, fruto do pecado. Tem uma carga nisso, nesse nome, né? muito, é uma letra escarlate que você carrega, e parece que toda vez que eu ia conhecer alguém, isso estava na minha testa. Então, por isso que eu, desde a infância até muito pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás na minha vida, era assim, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser a melhor, eu não posso fazer meus pais, minha mãe passar vergonha. Eu tenho que merecer o sobrenome que eu recebi, emprestado. Eu tenho que merecer o amor que eu recebi do meu padrasto. Eu tenho que merecer essa família, né, que Deus colocou na minha vida. Então era muito pesado. A autocobrança era uma coisa assim bem desafiadora de carregar. Eu dormia e acordava todos os dias da minha vida pensando assim. E aí eu não podia ter nenhuma vulnerabilidade, não poderia me colocar vulnerável também para as pessoas, né? Então, assim, esse um pouco da história ali da infância, da adolescência. E aí, já na fase adulta, Rosimeire, o que me fez, assim, escrever o livro e daí partir para essa parte, é porque vai fazer 3 anos agora, eu tive todo o contato daí dos 21 anos até 3 anos atrás com o meu suposto pai biológico. A gente construiu, então, principalmente depois do falecimento do meu padrasto, né? Ele realmente tinha um pouco de ciúme da relação, então eu respeitei todo esse tempo, esse prazo, para poder me aproximar mais desse meu suposto pai biológico. Ele veio assim com um carinho imenso, com uma gratidão imensa de poder ter esse contato comigo. Diz que durante muitos anos ficou me procurando, mas não me achava. Realmente, porque como sendo adotada, né, pelo meu padrasto, eu comecei a ter o sobrenome desse padrasto. Então, realmente dificultou bastante, né, segundo ele, me encontrar. Mas aí, aos 21 anos, uma história muito maluca, bem de novela mexicana, assim, sabe? Ou brasileira, enfim, que seja, né? Eu estava trabalhando numa empresa, enfim, e precisei fazer alguns contatos. E dentro desses contatos, aí, Rosimeire, eu falei com a pessoa por telefone, e quando a pessoa me disse qual era o nome dela, eu falei, não é possível que exista tanta sincronicidade, assim, no universo inteiro, e era o meu suposto pai biológico no telefone. Isso eu relato no livro, né? Uma história que toda a nossa família sabe e aconteceu, enfim, né? Isso eu estou falando de 22 anos, 23 anos atrás, né? E a gente sempre contou isso assim de uma forma muito alegre, muito interessante, que era realmente para se conhecer mesmo. E aí, desde então, dos 21 anos até 3 anos atrás, a gente teve esse contato muito caloroso, muito afetivo, enfim. Mas Ah, sempre teve um então quando você soube, aos 21 anos, você não fez nada, você não teve contato com ele. Só quando não você, fiz. através da empresa, é que é daí que você. Oh, Exatamente. Por quê? Eu, com certeza, eu senti muita transferência do medo da minha mãe, nos relatos dela, de que talvez ele realmente viesse e quisesse me tirar dela, né? Mesmo aos 21, 22 anos, mesmo tendo entendimento lá da legislação, enfim, e o medo de magoar ela, de fazer ela sofrer com relação a isso. Então, na minha mente, eu ficava assim, o racional, tá? Ficava assim, não, eu já tive um pai, foi maravilhoso, já preencheu a minha vida, né? Tá tudo certo, né? E para que que eu vou buscar um pai agora que eu nem conheci, nem sei quem que é? E tem mais o seguinte, como é que vai ser a minha luta para conquistar daí essa pessoa? Será que eu vou merecer o amor dela?
Aí eu sabia que existiam outros irmãos. Eu falei, meu Deus, já foi uma luta para conseguir conquistar esses meus irmãos por parte de padrasto. E agora vai ser outra luta para conquistar o amor dessas possíveis irmãos, irmãs, enfim, né? E eu ficava sempre no sentimento de eu não mereço essa família, né? O bastardo é isso, é o não sentir o merecimento. E aí eu falei, não, tá tudo certo, segue a vida, né? A gente não ama aquilo que a gente não conhece, então deixa estar. Só que existia, assim, o luto lá no lado afetivo, no inconsciente daí, né? Mas o meu racional falava dessa forma. Mas aí a minha vida mudou de cabeça para baixo, Vou de pedir uma uma hora para coisa para outra, de um dia você. para o outro. Vou pedir para você deixar o nosso ouvinte morrendo de curiosidade aqui. Como é que foi essa virada, tá bom? Pessoal, ó, Combinado. a gente vai chamar os comerciais, mas fique antenado. Estaremos de volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje entrevistando a Letícia Manioto sobre a obra Bastardos. E ela ficou de contar uma história para a gente que a gente quer ouvir. Vamos lá, Letícia. Então, eu estava falando com relação ao momento, então, que eu descubro, então, né, do meu pai, um suposto pai biológico, aí com 21 anos, e aí a gente começou a desenvolver, então, esse relacionamento, assim, bem calmo, bem tranquilo, com relação à afetividade. E aí, né, essa meu suposto pai, então, passou a integrar a minha vida, né? Eu estava na fase do namoro com o meu esposo, depois teve o noivado, aí ele veio no casamento, aí teve os aniversários, né, datas festivas, o nascimento dos meus dois filhos. Então, ao longo desses 22 anos, ele esteve nos principais momentos aí, né, E o da seu nossa padrasto vida. ainda estava vivo quando você começou essa relação com ele? Sim, E até o ele meu não ficou com ciúme de você, com seu pai? Como é que foi isso? ficou, mas ao mesmo tempo ele entendeu. O meu padrasto, no momento que eu conheci o meu suposto pai biológico, o Rosimeire, ele já estava bem avançado em idade. E ele já sabia, mas a gente não sabia ainda, né, que ele estava com câncer, né, que ele realmente não estava bem. Então, até por isso, a gente acabou se casando, eu e meu esposo, um pouco antes do que a gente até havia planejado, enfim, né? Porque a gente percebeu realmente que ele já estava bastante doente. Então, ele sentia ciúme, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele pensa, né, no relato dele que ele disse para minha mãe. Eu fico feliz que a Letícia agora, eu sei que eu não tenho mais muito tempo, mas pelo menos agora ela tem o pai dela, Ele né? Então, eu levou você no altar? o meu padrasto, o meu pai do Então, coração, seu me levou no padrasto. altar. Ai, que Isso bom. mesmo. Sim, com certeza. E Merecido é isso que eu também, né? merecido, sem dúvida. Então, o que que acontece há uns 3 anos atrás? Deixa eu só O perguntar meu uma pai, coisa nesse período sim, aí. Ele te acolheu, né? O seu pai biológico te sim, acolheu. A família do seu pai te acolheu também? não. Eu não tive esse acolhimento, mesmo nos 20 e tantos anos, eu não tive esse acolhimento. Eu não sei quem são as minhas supostas irmãs, né? Eu Você tive nem um conhece, né? encontro, não, não conheço, não sei quem elas são, sei o nome, né? Mas, enfim, elas nunca quiseram ter essa relação afetiva como irmãs, né? Comigo. E né, a esposa do meu suposto pai também não quis ter uma relação, né? Afetiva comigo. E chegamos a ter um encontro para tentar uma aproximação mesmo, mas não ocorreu. Diversas vezes, né, muito que a minha mãe sempre dizia, você não vai ligar, você não vai incomodar, você não vai atrás, você não tem esse direito de fazer isso, né? Então, mesmo tendo o Tem que direito, né? respeitar, né? Assim, tem que respeitar Mas eu que para respeito eles, da né, paz do deve ser outro. difícil, né? Como assim? Tem mais uma pessoa? Isso não estava no script, né? Não É deve ser muito fácil, desafiador, principalmente para a mulher, né, se sentir traída. Também as é, emoções dela, né? É. com certeza, sem dúvida. E foi sempre nesse lugar de empatia que eu me coloquei, Rosimeire.
E a minha família sabe, né? Todas as pessoas sabem, eu nunca busquei nada, eu nunca pedi nada, eu nunca exigi nada, né? Só que aí foi o que aconteceu nesses 3 últimos anos, aonde o meu suposto pai biológico esteve, né? Veio nos visitar, em decorrência até do aniversário do meu filho mais novo. E aí ele é, me contou, né, que ele também estava com câncer, estava com um desafio de saúde muito grande e que estava bastante agressivo. Então ele não sabia como as coisas iriam ficar. Então ele pediu, né, se tudo bem a gente deixar as coisas organizadas com relação ao reconhecimento da paternidade e com relação ao espólio, herança, enfim, tudo jurídico da maneira com que tem que ficar, porque diz ele que no sentimento dele ele já deveria ter feito isso há muitos anos, ter feito o reconhecimento da paternidade, para que ele pudesse se sentir bem também, que era uma coisa que ele queria há muitos e muitos anos, na verdade, desde o começo. E o desafio da minha vida, né, falo de verdade que hoje que eu nunca tinha sentido uma dor tamanha, né, na minha vida, nem com a partida do meu padrasto, eu acho que até porque foi toda uma preparação, eu vivi uma vida com ele, foi assim, ele faleceu nos meus braços, né, então, para mim, acho que dentro da minha religião e dentro do que eu acredito, as pessoas que partem, elas vão para um lugar melhor, desde que elas realmente puderam fazer aquilo que deveriam ter feito em vida. Só que aí a gente começou com a situação da regularização da paternidade, através do DNA. Então, ele me pediu se a gente poderia fazer o DNA, né, para o reconhecimento da paternidade, para que não houvesse nenhuma situação de contestação, talvez depois da partida dele. É natural, né? Ele, inclusive, trabalha nessa área de direito, com espólio, enfim. E pode haver, né, a outra família fazer a contestação de herança ou de reconhecimento de paternidade, né, quando às vezes não foi feito um DNA, e aí depois fazer a exumação, né, através da exumação do corpo é muito desafiador. Então, com certeza concordei, falei com a minha mãe também a respeito disso, enfim, e ficamos todas muito emocionadas porque era uma longa espera de mais de 20 anos por esse momento. E, lógico, na mesma hora eu falei, com certeza, vamos fazer. E no dia seguinte, então, a gente foi até o laboratório e fez. E aí, tudo certo, tudo normal, segue a vida. Com 40 dias, o laboratório entrou em contato, dizendo que o teste de paternidade ele estava pronto e que poderia, né, poderia ir buscar. E aí fui, assim, nesse dia, inclusive, eu amanheci muito estranha, muito esquisita, amanheci muito ruim, até meio febril, lógico, emocional, né? Enfim, mas não estava entendendo direito o que que era ainda. E aí, ao chegar no laboratório, eu até pedi para o meu esposo ir comigo, uma coisa que normalmente eu não faria, né? Eu, eu sou muito resoluta com relação a algumas coisas. E eu pedi para ele que ele fosse junto, e que eu não estava em condição de dirigir, inclusive, naquele dia. E aí fomos até o laboratório e aí ao abrir o envelope, para minha surpresa, constava o exame como sendo negativo para paternidade. E aí foi eu assim, eu acho que eu fiquei assim mais do que uma hora assim atônita, em choque mesmo, assim, né, como você vê nos filmes, né, que as pessoas têm um choque emocional, eu imaginava que isso era verdade, mas aconteceu comigo. E eu não sabia, mas depois disso, passado esse susto e aí começando a trazer isso para a realidade, eu aí fiquei muitos dias assim bem chorosa, chorei muito naquele dia, chorei Mas muito no você dia não foi seguinte também, refazer, você tomou como porque definitivo, porque você não poderia não, ter ido em outro Rosemary, laboratório para não, isso confirmar? foi só o começo, para você ter uma ideia, porque até então eu não entendia nada de DNA, eu não sabia nada disso, não fazia a menor ideia o que que era isso. Eu sabia minimamente o que a gente aprende, né, lendo um artigo na escola, enfim. E aí, como é que eu contaria isso para minha mãe? Como é que eu falaria agora, né, para o meu suposto pai? E aí teria justamente essa questão agora, quem é que está mentindo para mim? O que está acontecendo?
O que é que está acontecendo? E aí fui conversar com o laboratório e um dos especialistas em genética, tive muitas reuniões online, né, porque são laboratórios fora daqui de Foz do Iguaçu, inclusive um dos laboratórios de maior renome no país, que foi aonde foi feito o exame, que é o Hermes Pardini. Letícia, existem muitas hipóteses para esse exame ter dado negativo, né? Primeiro deles é que pode, sim, ter sido uma contagem de alelos mínima, pode ser feita uma contagem de alelos, né, do nosso DNA. Nós temos uma quantidade de pares de alelos, e às vezes é feita só por amostragem, às vezes não é feita a contagem de alelos total. Então, você pode sim consultar, pedir um exame de contraprova, para que seja ampliado esse mapa da contagem de alelos. Então, foi isso que a gente fez, né? Uma recontagem dos cromossomos aí, dos pares de alelos, para a gente poder ampliar a amostragem. Só que aí, do momento desse teste de DNA até o momento da segundo teste da contraprova, passaram-se 4 meses quase, Puxa, até que meu suposto pai conseguisse vir novamente e que a gente conseguisse fazer o teste, né? Então, essa foi a preferência dele. Então, aí depois de feito o teste, demora mais 40 dias novamente. Então, eu fiquei com esse exame negativo de DNA quase 5 meses na minha mente, né? E aí, durante esse tempo também, fazendo os meus exames de rotina, percebi uns nódulos, né, na mama. E aí, fiquei por quase 6 meses também, durante todo esse período, com diagnóstico de câncer, não câncer de mama, câncer, não câncer de mama. Eu fui consultar 3 especialistas para depois ter realmente o diagnóstico de que não era câncer, mas ninguém descobriu o que que era aquela massa. Então foi um momento muito desafiador na minha vida de falar assim, meu, por que que eu nasci? O que que está acontecendo, né? É tanto sofrimento, é tanto desafio, um momento que era para ser de muita alegria na minha vida, acontecer tudo isso. E aí, então, quando a gente fez o segundo exame de DNA, depois de todo esse tempo, ele novamente constou negativo. O segundo exame de DNA negativo. não. E aí, uma série de outras reuniões, aí eu já tinha estudado muito sobre DNA, e realmente eu já tinha falado com muitos especialistas, enfim. E não raro no mundo, o quimerismo, que é uma anomalia genética, né, no DNA, que é o estado de quimera, que é quando, de formas inimagináveis, um óvulo ele pode fecundar com outro óvulo e aí constar dois DNAs. E aí, quando você faz o exame de DNA com filhos seus, talvez o DNA que seja para contagem não seja o mesmo. E aí é difícil de detectar através dessa forma, né? Que você vai, né? Como o especialista me falou da Hermes Pardini, você pode fazer 50 exames de DNA, todos os 50 vão dar negativos, né? Porque existe a quimera. A quimera pode acontecer na fecundação, como também pode acontecer na transfusão de sangue, né? Você receber sangue de outra pessoa e acabar assumindo, né? Eu tô falando de uma forma muito simplista, Não, tá? você está Para que esclarecendo as a mente, pessoas ó. Eu estou possam aprendendo um monte. entender, né? Mas assim, você pode assumir, digamos assim, a identidade sanguínea, né, de outra pessoa quando você faz uma transfusão de sangue, você recebe o sangue, ou quando você também passa para o outro. Não é 100% das vezes que isso acontece, mas acontece. Então, hoje, em conversas com a minha família, com a minha mãe e várias outras pessoas, né, é o que a gente acredita que nesse momento esteja acontecendo, né? Que é esse estado de quimerismo. E como é que você pode resolver isso? Quando você faz um teste de compatibilidade sanguínea com os outros familiares. Então, hoje, como filha, suposta filha, é possível ser feito um exame de sangue, né, de DNA, com os meus supostos irmãos e irmãs ou com supostos tios e tias, avós, enfim. Existe como ter a prova daí também, porque se a gente tem compatibilidade sanguínea, significa que o suposto pai, ele é pai, né? Então,
o impasse que eu acabei ficando nesses 3 anos, e aí onde decorreu o meu estudo do livro, foi porque, novamente, esta família, né, do meu suposto pai biológico, não aceita fazer esses exames de consanguinidade, né? Então, tem sido muito difícil para mim, assim, sem tampar o sol com a peneira, sabe, Rosimeire? É desafiador todos os dias, ainda, né? Porque de um dia para o outro, de uma semana para outra, eu tinha um pai biológico, e agora os advogados me aconselham a falar suposto pai biológico, né? Então, assim, eu tinha um nome, um rosto para essa pessoa, tinha o convívio, né, familiar, tinha os meus filhos chamando de vô, tinha eu chamando de pai, e de uma semana para outra, depois do segundo exame de DNA, houve essa quebra de afetividade, né? Então, não sou mais chamada de filha, não são mais os meus netos, teve o corte completo, né, da Da relação parte dele? da parte dele com a gente, né? Então, é um luto, né, de uma pessoa em vida que a gente passa. É como se tivesse havido um divórcio, mas um divórcio muito difícil, por assim dizer, né? Então, para eu identificar como é que eu iria lidar com isso, primeiro eu precisava entender qual era a ferida emocional. E aí, você imagina, desde a infância, tudo isso foi acumulando ao longo de toda a minha vida e explodiu daí no segundo exame de DNA, que aí realmente eu, sabe, período de pandemia também, algumas situações aconteceram, eu precisei vender a empresa que eu tinha, uma vida financeira estabilizada, uma identidade como empresária, como pessoa da comunidade, e de repente eu estava assim, com câncer, sem o meu pai, sem essa situação afetiva, com dívidas, com, né, enfim, eu falei, gente, acabou, a vida acabou, não sei mais por que que eu tô aqui, né? Enfim, e aí eu fiquei em depressão mesmo. Foram 4 meses, assim, sem sair de casa até. Assim, só emagreci quase 12 quilos. Foi muito desafiador mesmo. E aí, eu falo, ainda bem, né, que a gente tem é, anjos na nossa vida e tem acesso, né, a médico, tem acesso a psicólogo, enfim, aonde eu acho que um pouco esclarecida também de algumas coisas, falei, não, não é possível que a minha vida tenha acabado dessa forma assim, não é possível que eu tenha que contar para os meus filhos que eles não têm avô mais, né, e que daqui a pouco eles não vão ter mãe mais também. Foi aonde eu falei, não, não é possível, tá? Isso tudo está acontecendo para um propósito. Então, eu, numa dessas madrugadas, né, muitas, né, quem está em depressão sabe que você já não dorme mais, né? Não existe dormir, não existe sossego, né, para a alma, enfim. Eu, de verdade, eu me ajoelhei, por assim dizer, e perguntei para o universo, para Deus, o que fizer sentido para quem está escutando. Eu falei, o que que vocês querem de mim? Para que eu estou passando? Parei de perguntar por quê. Para que eu estou passando tudo isso? Né? O que que eu tenho que aprender? E quando eu aprender, o que que eu tenho que ensinar? Para quem que eu tenho que ensinar? O que que faz sentido isso? E aí, né, uma grande escritora, onde eu tive o prazer imenso de conhecê-la há muitos anos, me foi apresentado, inclusive, né, esse livro Autocura, da Malu Balona, aonde ela apresentou a técnica da madrugada, né, e tantas outras técnicas. E eu falei, olha, eu não sei se isso vai funcionar, mas não fazer nada não vai trazer resultado nenhum. Nós já tivemos ela Então, aqui no programa. pois é, Você de casa, se você entrar no canal querida, do YouTube, escrever lá Entre Livros, Autocura, vocês vão ter acesso à entrevista com ela sobre o livro dela. E pois aí, é. como é que foi esse contato? E aí eu fiz isso, eu comecei a ler sobre o DNA, pesquisar sobre a ferida da rejeição, como é que as pessoas realmente sentiam, né, e a dor da rejeição.
ela é uma das feridas emocionais mais realmente difíceis, né? E a quantidade de psicossomatias que trazem, a pessoa fica doente, desenvolve doenças mesmo. É muito, muito complicado, muito delicado. Então, eu fui cuidar da minha saúde, alimentação, exercício físico, é, oração, né? Para mim, como religiosa, fez muita diferença para mim, e isso ter uma rotina. Sabe quando você reza, você não sabe nem o que que você está rezando, porque o pensamento está lá não sei aonde? Ou meditação, mantra, que faz sentido para você, mas dali a pouco aquilo começa, né? Você tira a tua mente do foco da dor e coloca alguns outros elementos para o cérebro parar de prestar atenção só naquilo. Então, foi o que eu fiz. E aí comecei a registrar, a pedido da minha psicóloga, num diário, né? Eu sempre gostei muito de escrever e colocar as palavras assim no papel, sempre me fizeram muitas vezes entender o que estava acontecendo. E aí foi o que eu fiz, eu comecei a organizar um pouco os meus pensamentos, da onde que tinha vindo, né, a dor da rejeição e por que que ela eclodiu nesse momento da minha vida com tudo que estava acontecendo. E aí fiz os relatos e num determinado momento, em uma das sessões, ela olhou para mim e falou: Letícia, essa tua história não é possível, isso dá um livro. E aí, lógico, né, Rosemary, no momento de depressão ali, de profunda tristeza e de total descrença, eu falei para ela, falei assim, imagina, falei assim, quem que vai ler um negócio desse? Imagina se isso aqui vai ajudar alguém. Falei, capaz, né? Para que que eu vou escrever isso, né? Uma chorumela dessa, um mimimi desse, né? E tal. Mas aí o que acontece? Fica no nosso inconsciente, né? Que a gente escuta, o que a gente fala. E aí, quando eu comecei a melhorar, num dia, nessas madrugadas, fazendo as técnicas, eu olhei e falei, gente, sabe o que que é verdade mesmo? E eu já tinha um esqueleto da minha vida, porque daí eu fui justamente pensando, desde a infância, né, psicologia, adolescência, fase adulta e tal, os momentos que apareceu a rejeição na minha vida, né, e como que eu fui lidando com isso. E aí foi aonde eu falei assim, nossa, eu vou escrever esse livro. Eu não sei se vai virar livro mesmo, se eu vou publicar ou não vou. Foi assim, no momento financeiro, assim que eu mal estava conseguindo pagar minha água e a luz, que dirá publicar um livro. Mas eu falei, vou fazer. E aí foi aonde eu comecei a construir. Então, eu, nesse período também tive dengue, fiquei quase 10 dias com febre na cama e tal, e muito mal mesmo. Muitos delírios, sabe? Ah, cheguei a delirar mesmo, assim, no delírio achar que eu já tinha morrido, que eu estava no céu. Aí teve uma outra hora no delírio que eu tinha morrido, que eu tinha ido para o inferno, delírio de estar lá conhecendo essa família nova, delírio de voltar nas cenas do dia do meu casamento, porque tudo isso estava no meu inconsciente muito maluco, né? Era como assim uma casa completamente desorganizada. E foi impressionante, Rosemary, que depois que o último dia de febre, eu acordei no dia seguinte, assim, como se nada tivesse acontecido com o meu corpo. Absolutamente, parece que foi um reset na minha mente e no meu corpo. Eu acordei disposta, alegre, feliz e sentei no computador e comecei a escrever. Nossa, que máximo! Mas você vai contar depois do intervalo, que a gente vai querer saber. Combinado. Pessoal, já já. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Obra Bastardos, a voz da autora Letícia Manioto. Conta, então, como é que foi essa história? Começou a escrever um livro do nada, tá? Olha, na Conscienciologia a gente diria que há algumas hipóteses. Você pode ter saído do corpo, os amparadores podem ter ajudado, limpado tudo, encaminhado, né, possíveis companhias, apertado os parafusos. Pode ter sido por aí, né? Você tem alguma hipótese assim do que você acha que isso aconteceu? Eu corroboro com todas essas Ah, hipóteses que você colocou, sem dúvida nenhuma. E eu coloco isso no livro, sabe? Eu digo assim, gente, não é do acaso, não pensa que às vezes, né, as coisas são assim. Eu acho que aí efetivamente eu me coloquei assim, em total, assim, de situação de vulnerabilidade para que eu pudesse ser ajudada. Até então eu ficava brigando do não querer ajuda.
pela sensação de sempre a bastarda falar assim, você não merece. É uma voz inconsciente. E aí, naquele momento que eu fiquei completamente vulnerável, eu pude receber assistencialidade, né? Eu pude receber ajuda, né? Amparadores, anjos da guarda do universo, enfim, seres, o que fizer sentido, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu acordei resetada. E aí foram 28 dias, em 28 dias eu escrevi o livro. Em Aí vinte e as oito minhas dias, madrugadas eram assim, eu despertava 3:30 da manhã, 4 horas da manhã e não dormia mais. Mas eu despertava, duzentas Rosemary, e assim, noventa e quatro páginas em 28 dias? a parte do, Caramba! até o capítulo 16, né, 17, melhor dizendo, foi em 28 dias. Aí a parte onde tem a coparticipação das pessoas e mais as evidências que eu apresento, aí foram 3 meses. Mas a parte, assim, da escrita, da história, da conceituação, tudo foram 28 dias. Então, eu dormia 3, 4 horas por noite, como se eu tivesse dormido 10, 12. Não sei explicar para você ó, a injeção de ânimo, de tudo que, de energia, né? Eu sei explicar, melhor dizendo, né? De energia que eu recebi, né? Que foi isso. E aí aconteceu, né? O livro, e aí eu levei para algumas pessoas, né? Mais especialistas no assunto para poder falar isso. E aí comecei nesse tempo fazer as técnicas também, né? Eu já estava em tratamento psicológico, mas aí fiz microfisioterapia, é, fiz Ho'oponopono, que são os mantras, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. As técnicas da madrugada, meditação, afirmações positivas, EV. Aí você fala, Letícia, você fez fiz laboratório, né? De paragenética. Então, que salada de fruta que foi essa? Eu falo, gente, foi um coquetel Molotov. Funcionou, entendeu? Isso é o mais importante de tudo, né? Porque a situação realmente que eu estava, eu falo assim, gente, da onde vier ajuda, agora eu tô aceitando, entende? Então, foi isso. E se é certo ou não é certo, eu falo, não cabe a mim julgar a mim mesma e, muito pelo contrário, julgar quem tenta as técnicas, né? De Não, outras partes, você, de outras o coisas. resultado, você está ajudando as pessoas com o seu livro, né? Porque às vezes a pessoa ela nem reconhece determinadas formas de manifestação que tem uma base e que essa base tem um sentimento mal resolvido da infância, né? Alguma coisa que vai se manifestar só depois. Agora, você continua sem contato com ninguém, assim, atualizações, né? Hoje você continua sem contato com eles, cortaram as relações, é isso. Você ficou só É, resolvendo o seu emocional. Nossa, eu que cuidando de mim difícil. aqui. Eu cuidando de mim, cuidando da minha família. Tem uns 15 dias que a gente teve uma situação desafiadora. Na verdade, no final do ano, né? Principalmente porque foi o primeiro Natal, né? Sem falar com o vô, sem, né, falar com meu esposo pai biológico, sem trocar presentes, sem contato nenhum. Ano novo também. E aí tem uns 15 dias que realmente eu percebi que a princípio, né, a hipótese é que não haja mais interesse mesmo de contato. Então, eu acho que, assim, por entender o que aconteceu comigo lá na infância, eu não considero saudável esconder as coisas das crianças, dos adolescentes, das pessoas. Eu acho que a criança e o adolescente, ela acha um jeito de fazer o entendimento daquilo, mas é muito difícil para o cérebro humano lidar com a incerteza, com a incógnita, com a interrogação. É como se você soltasse a pessoa num labirinto e ela infindável, ela não sabe sair daquilo. Mas quando você tem respostas para as coisas, você aí consegue lidar com aquilo porque aquilo tem um nome. Então, tem uns 15 dias que eu contei para os meus filhos, né, com tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, enfim, por que, né, que o suposto avô não tem mais contato com eles, por que que não vai vir no aniversário, então, todas essas coisas. Então, Seus assim, eu filhos estão com revivi um quantos pouco, anos? um tem 13 anos e o outro faz 6 agora, dia 26 de março. Então, são 13 e 5 anos. E eles, assim, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu sei que não é.
tudo aquilo, né? Fica gravado algumas situações, enfim, mas eles reagiram até melhor do que eu esperava, né? E uma das coisas, assim, que eu ouvi muito dos meus filhos também, que reconfortou meu coração, por assim dizer, é: Rosimeire, mãe, a gente tem uma família linda. Eu tenho meu pai, eu tenho você, vocês são incríveis. Eu tenho minha avó, né? Eu tenho os meus outros avós. Então, assim, deixa ele no tempo dele, porque quem mais está perdendo, mãe, é ele, não sou eu. Isso são palavras do meu filho, né, de 13 anos. Mãe, quem mais está perdendo são eles, né? Quem sabe um dia Deus coloca no coração deles, né? E a gente está aqui, né? E é isso. Sua Então, mãe também deve ter sofrido bastante, porque é como se a credibilidade da palavra dela, a integridade dela, a moral dela tivesse abalado também, né? Nossa, para ela também não deve ter sido fácil. olha, e nem um pouco, porque eu acabei não falando isso, né? Porque eu falo assim, às vezes é até desafiador lembrar de tudo, porque a mente fica no sistema de defesa, né, do ego, do sofrimento. Então, tem certas coisas que eu acabo percebendo que eu lembro depois que eu deveria ter falado. Mas entre o primeiro exame de DNA, Rosemary, e o segundo exame de DNA, uma das suposições é que eu teria sido trocada na maternidade, e por isso que o exame tinha dado negativo. Então, o laboratório sugeriu que eu fizesse um exame de DNA com a minha mãe. Então, demorou um tempo para minha mãe, em torno de quase uns 3 meses, para ela tomar coragem de fazer o exame de DNA comigo. Então, a gente também teve que fazer o exame de DNA. E deu compatível. Deu compatível aí, no mesmo laboratório, inclusive, né? Então, deu compatível, que ela realmente é a minha mãe. A gente repetiu novamente para ter certeza, novamente deu positivo, né? E, e é isso. Então, mas foi muito desafiador, com certeza, para minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu tive nesse momento que aconteceu tudo isso, Rosimeire, uma aproximação da minha mãe como nunca também. Porque o meu inconsciente julgava minha mãe por ter se afastado do meu pai biológico. Porque se tudo que estava acontecendo era porque ela tinha me sequestrado, inconsciente, ok? A criança, né, interna falando, minha mãe me sequestrou do meu pai biológico, então eu não conseguia ter um afeto, talvez do jeito que deveria, um amor do jeito que deveria, compreensão de algumas coisas do jeito que deveria. E aí, quando eu fiquei assim, gente, é sério? Eu não é meu pai? É sério que ela não é minha mãe também? E aí eu realmente fiquei muito agradecida de uma forma assim inexplicável quando eu abri o exame de DNA com a minha mãe e vi realmente que ela é a minha mãe. Então, nesse momento, eu acho que assim, eu tive um download assim de total perdão dela para com ela, né? E tudo isso que eu falo assim é inconsciente, sabe? Não é racional. Sim. Racional, você ama sua mãe, e tudo, mas tem conflitos que a gente carrega dos nossos pais que aconteceram na infância de coisas e até mesmo na época da gestação que a gente não sabe o que aconteceu. Daí a gente carrega, né? Tristeza, ciúme, raiva, todas as emoções, né? E aí nesse momento eu entendi que era isso mesmo, de verdade. Fazendo análise com a psicóloga também, a gente chegou nessa questão. Então, hoje, nosso relacionamento meio da minha mãe melhorou assim, mudou da água para o vinho. Que Então, eu bom que o agradeço, saldo foi positivo dessa área, né? é isso, né? E para ela é muito difícil ainda, principalmente, né? Agora, nesse período que eu falei, né? Contei para ela que tinha, né? O esposo pai tinha cortado, né? O vínculo com a gente, enfim. E aí ela fica mais triste ainda, né? Porque ela fala assim: você não merece isso, minha filha, né? Saiba que você não merece, que eu te amo muito, que você foi muito quista, que eu queria muito que você tivesse nascido, enfim, ela tenta me confortar da maneira com que ela pode, né? E ela fala, é uma das pessoas que eu conheço, assim, tem uma fé inabalável, incrível, assim, e ela fala para mim, todas as vezes que ela fala comigo, ela diz, filha, a verdade ainda vai aparecer, né? Então, ficamos assim. É.
É Por enquanto, difícil. essa é o momento, né? Às vezes as pessoas estão perguntando quando é que vai sair o segundo livro, né, Letícia, para poder contar para a gente como é que essa história fica. As cenas dos próximos capítulos, né? Mas você fala aqui de algumas técnicas que você usou, né? Fala um pouquinho aí, da técnica de madrugada foi a que você mais usou, né? Mas quais outras técnicas assim que você achou que te ajudou mais, assim? Claro. Deixa eu pegar aqui, ó, uma colinha para eu ser bem didática com vocês aí pelo tempo que nós temos também, A né? gente tem 8 minutos. Então, pois é, né? Então, vou abrir aqui na parte das técnicas, onde eu trago aqui o cine-aprendizado. Basicamente, aquilo que a gente vê, que a gente escuta, enfim, sente, às vezes não é necessariamente a realidade. Você trouxe esse gancho no começo da nossa conversa, né? Tem certas coisas que o cérebro nosso assimila, interpreta daquele jeito, mas não necessariamente foi a verdade, né? Isso. Então, primeira coisa é selecionar, eu acho que conteúdos que a gente assiste, que a gente escuta, que a gente lê, né? Que fortaleçam isso. Então, se você está nesse momento de depressão por rejeição, e você vai assistir ou ler coisas que corroborem para você continuar se sentindo assim, é pior, aí você não sai disso nunca. Então, eu trago uma lista lá de mais de 40 filmes que eu assisti estudando para fazer as anotações, entender sobre isso, colocar no livro, né? Muitos indicados por psicólogos, grandes especialistas e amigos. E aí começou para o meu cérebro ter novas visões sobre aquilo, né? Então, a substituição, que muita gente fala, né, em algumas filosofias da ressignificação, é isso, é tirar imagens tristes que até então estavam na minha mente e colocar novas imagens. Se eu ainda não vivi aquilo, talvez assistindo a imagem de alguém que viveu, mesmo que seja num filme fictício, aquilo me ajude, realmente ajudou muito. Então, essa técnica realmente de assistir, às vezes o desafio as pessoas estão cada vez menos leitoras, né? Infelizmente. É. Então, Letícia, mas eu não gosto de ler. Que filme você me indica? Então, tá ali, né, a filmografia bem completa, porque eu gosto muito de filme também, então eu quis trazer. É, traz também uma das ferramentas que é os pensamentos, né, como eles se originam e como que a gente pode criar uma estrutura de policiamento dos nossos pensamentos. Eu precisei fazer isso mesmo. Eu costumo falar que a guarda, para mim, é uma guarda real que eu tenho, que todas as vezes, né, que os bandidos entram na minha mente querendo fazer com que eu me diminua, que eu me sinta mal, que eu volte a ter esse sentimento de bastarda, eu logo tomo consciência disso, reconheço e coloco, ó, todos os meus policiais aí, né, na busca desses pensamentos negativos para que eles fiquem todos, né, acolhidos lá, amados, né, atendidos, para que eles não se rebelem, né? É sobre isso. Então, fazer esse exercício também da ressignificação dos pensamentos, né, para ressignificar os sentimentos. Então, é sobre isso. As cartas de gratidão também fazem uma grande a ressignificação. É, na minha mente estava durante um tempo um pensamento de raiva, né, e de falta de amor, por assim dizer, do meu suposto pai biológico e também desta família. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui falando com você hoje, eu sou mãe, eu casei, eu vivi tudo que eu vivi, porque um suposto pai decidiu, ou não, né? Mas teve uma relação, né, sexual, amorosa, enfim, que me proporcionou eu estar aqui. Então, eu escrevi essa carta somente com gratidão, agradecendo os mínimos detalhes, né? Do quão importante foi ter recebido a vida, entendendo as falhas que ele tem, como homem, como pessoa, enfim. Então, é uma carta que você reescreve como gratidão, da mesma forma Você que fiz essa escreveu para carta para minha você mãe. mesma, para sua mãe. Ah, eu Eu achei que escrevi era para pai. minha mãe e também Uhum. escrevi para o meu suposto pai biológico. E você entregou para ele ou você fez só Não, para sua não, mente, eu não para entreguei, eu você? fiz para minha mente, exatamente, né? Às vezes essas cartas você pode entregar, né? Eu coloco aqui, como também você pode, às vezes, mandar por e-mail,
um Sim, áudio, sim. ou você pode gravar um vídeo, né? Ou talvez a pessoa também já tenha partido, mas você ficou com algo que você queria ter dito. Então, é uma forma também de fazer isso. E aí, depois que eu escrevi a carta, eu piquei em milhões de pedacinhos, e tinha um dia, assim, muito lindo, Ah, você jogou maravilhoso, assim, fora. sim, aham, e daí eu Era só joguei a ao vento, né? catarse, né, que você precisava fazer, né? Exatamente, né? Então, foi isso. Eu li depois, principalmente, a carta de autogratidão. Eu não vou ter tempo de falar de todas as ferramentas, mas de autogratidão que em algum momento a Letícia também precisava me perdoar por ter nascido, porque eu me culpava por ter nascido. Eu, principalmente nesse momento todo, assim, de muitas vezes na minha infância, adolescência, também na fase adulta, eu estou tomando espaço, eu estou incomodando, o simples fato de eu existir incomoda alguém, eu não queria incomodar. Então, o ego, né, que fica gritando o tempo inteiro, né, que você quer ser merecedor, acolhido, enfim. E aí, nesse momento todo que aconteceu, eu fiquei me culpando muito, sabe? Ao ponto de falar mesmo assim, sabe? Para que que eu nasci? Se fosse para causar tanto sofrimento assim, né? Então, eu não me perdoava. E aí, quando eu fiz também da mesma forma isso, essa carta de autogratidão, né, Letícia, você merece sim ser amada, olha a família que você tem, os amigos que você tem, as pessoas que você tem ao teu redor, os grupos, o acesso, né, à informação, ao estudo, a tudo isso. Então, eu agradeço por você ter aguentado firme, eu agradeço por você ter tido pensamentos suicidas, mas você não ter feito isso com você mesma. Eu agradeço por você decidir, ressignificar. Eu agradeço por você ter decidido olhar para os teus filhos, né, e por Ter lutar por autorrespeito, eles. autoafeto. Pois é, Nossa, que pois é. bacana! Olha, muito bacana a sua história. Eu gostaria muito era que ele e a família tivessem a oportunidade de assistir, né, essa entrevista. Eu estou com dor no coração da gente poder terminar o programa que dá vontade de ouvir mais de você. Mas olha, gente, se você quiser, o livro dela tá no site do shopcons.com.br, tá? Né? Você pode adquirir o seu. E olha, a gente agradece muito a sua participação, sabe, Letícia? Você ajudou muito a gente a entender esses mecanismos todos, né? Você sendo exemplo, né? Porque você passou pela experiência diferente aqui de um psicólogo falar da teoria, né? Quem vivenciou sabe como que é na prática, né? Então, olha, a gente tem também aí a nossa gratidão. A gente tem um programa também sobre um livro gratidão, entre livros gratidão, você encontra lá. Mas a gente vai ter que se despedir. Pessoal, olha, semana que vem a gente está aí. Letícia, obrigada, viu? E você segue aí ajudando as pessoas com a sua história. Pois é, quero muito agradecer, Rosimeire, a você, dizer que o livro também é um livro beneficente, então a parte do livro que é vendido, dentro desse tudo que aconteceu hoje, eu tenho um projeto nas escolas, né, de empregabilidade e empreendedorismo, que é o Jovens Invictus, então fez parte da minha cura também fazer voluntariado, e para continuar esse projeto, indo nas escolas e fazendo esse trabalho, a venda do livro me ajuda bastante com esses recursos, então quando você estiver adquirindo, não só ajudar a si mesmo, mas às vezes comprar, para dar de presente para alguém e também para poder ajudar o projeto. Fico muito feliz com o convite, muito honrada, Rosemary, muito obrigada por essa oportunidade, de verdade. E agora a gente jogou para o universo, né, e ele vai usar da melhor maneira Isso. que ele achar. Que É sobre aconteça isso. o melhor para todos, é isso. Você está fazendo a sua parte, né? Olha, muito obrigada mesmo. Foi assim altamente instrutivo o programa de hoje. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, pessoal, obrigada. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.